É com alegria que chegamos pertinho de vocês, irmãos e irmãs, com muita alegria no coração para pregar a palavra de Deus para vocês, e quero saudá-las com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que você continue um vitorioso, uma vitoriosa no nome do Senhor, como nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tá certo assim? Vamos orar a Deus. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento precioso de pregação da Tua palavra, de estarmos, ó Deus, alimentando a fé dos Teus filhos e filhas e sendo alimentados pela Tua graça, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Permita que esta palavra atravesse muitas ruas, quem sabe cidades e bairros e estados, e possa encontrar pessoas necessitadas dessa palavra, Senhor. Nós te rogamos que Tu nos abençoe, que Tu nos oriente em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. É com alegria que nós queremos dar sequência à palavra anterior, que nós estamos refletindo com os irmãos. Deus, o corpo e o vírus. Deus, o corpo e o vírus. E vamos recomeçar lendo a palavra de Deus que está em 1 Coríntios 14, 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Muitos tipos de vozes. Nenhum desses tipos, contudo, sem sentido. Há muitas vozes, e todas as vozes têm sentido. Lembrando que nós estamos falando de um contexto de pandemia, atravessando o vale da sombra da morte, atravessando dias dificílimos e muito mais difíceis por uma enorme parte da sociedade brasileira. Muitos tipos de vozes. Temos as vozes dos empresários, as vozes dos políticos que buscam a perpetuação no poder, as vozes que negam o óbvio e a realidade. Estamos vivendo esse tempo que as pessoas estão negando aquilo que é visível, que é óbvio. As vozes que induzem ao erro, não é? Quantas vozes que induzem ao erro? As vozes da acomodação com a morte, não é? Que ficam as pessoas de braços cruzados, ou são induzidas por outras pessoas a cruzarem os braços e esperarem a morte, até porque todo mundo vai morrer um dia. Então, cruza os braços. Não é? As vozes que dizem que o corpo é pura matéria, as vozes que anunciam o fim do mundo, as vozes das encrencas à procura de culpados, tem que ter um culpado, as vozes que estão na contramão da vida, as vozes da irracionalidade. Nós vivemos um tempo de irracionalidade, de obscurantismo, de falta de precisão lógica, de falta de argumentação, de encadeamento nos pensamentos. Uma coisa horrorosa. São vozes. As vozes da indiferença e dos desdéns, do deboche, as vozes que agridem, que ofendem, as vozes divergentes no momento que a gente precisa de convergências. É assim que nós estamos vivendo, momentos tumultuados. Estamos no meio do fogo cruzado de muitos tipos de vozes. Muitos tipos de vozes disputando a nossa audiência. Vozes da manipulação de informações, de ameaças. E no meio disso tudo,
desse pandemônio todo, Jesus fala em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Tem uma voz que precisa ser ouvida, é a voz de Jesus. Vozes estão espalhadas por aí, vozes que possivelmente não se preocupam com as pessoas idosas, as pessoas que estão nos asilos, nos hospitais e em lugares de difícil acesso e com redução de mobilidade de muitas dessas pessoas, estão nem aí, nem um pouquinho preocupados com elas. Corpos marcados pelo trabalho e cheios de sentimentos são alcançados pela tragédia e morrem essas pessoas desamparadas, como os demais, de causa indeterminada, sem direito à despedida e sepultados em valas comuns, sem cerimônia, sem inscrição, sem cruz, sem acompanhamento. E é isto. E nós podemos concordar com isso. Nós podemos ficar mimando outras coisas e pessoas e nos descuidarmos disso que nós estamos presenciando diariamente. Não, creio que seja verdade, não. Expor-se à contaminação em busca de humanidade é gnosticismo. Significa a violência contra o templo do Espírito Santo. Dizer que os pobres estão imunizados em função das condições insalubres em que vivem é crueldade contra as pessoas e contra Deus. Se não é a voz de Deus, se é a perversidade nua e crua. Quando Deus decidiu enviar o seu Filho ao mundo, Ele o fez através da encarnação de um corpo. Cristo assumiu a forma humana. E a humanidade de Jesus expôs o egoísmo da política e dos religiosos da sua época. Jesus foi uma voz profética em corpo e alma, através da história. Por isso, ele foi perseguido desde o seu nascimento. E tentaram acabar com a sua história, com a morte lá na cruz. Um corpo perseguido. Deus se fez corpo humano. Deus se tornou humano. É isso que a Bíblia diz em João capítulo 1. Ele disse que tudo que é feito aos seus pequeninos irmãos e irmãs é feito diretamente a Ele, causar dano ao corpo de qualquer pessoa. Ainda que haja muitas razões, você está causando um mal contra o corpo de Jesus. Por isso vejo Cristo diariamente nas aglomerações, nas agências bancárias, pessoas subnutridas e doentes, em busca do auxílio de R$600, sendo que os agentes financeiros têm tecnologia de ponta para atender as pessoas com respeito e humanidade. Mas há atrasos, e muitos atrasos, para que as fotos dessas pessoas apareçam nos jornais, porque elas estão carentes e elas estão sendo atendidas pelo poder público. Eu fico triste com isso, triste com a humilhação dessas pessoas. Estão ali para dar visibilidade de aparente bondade,
dos poderosos. São imagem e semelhança de Deus, perdidas no meio da pandemia e das lutas políticas. Cabe lembrar que José e Maria também não encontraram lugar decente para Jesus nascer. Este casal também enfrentou filas nas hospedarias da época, e nenhuma delas havia vaga para Maria dar à luz o seu filho. O corpo do Filho de Deus veio à luz numa estrebaria, que para certas pessoas significava adquirir imunidade. E Jesus disse que as pessoas que estão hoje espalhadas nas estrebarias da vida são os pequeninos e as pequeninas dele. Irmãos, irmãs, a Bíblia diz lá em Provérbios 8:36 o seguinte: todos os que me odeiam amam a morte. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Todos que me odeiam amam a morte. Com esta mensagem, Deus, o corpo e o vírus, não posso deixar de expressar a minha perplexidade em relação aos televangelistas que insistem em abrir os seus milhares de templos para que o povo seja imunizado pela fé e pela produção de hormônios para derrotar o Covid-19, numa mistura equivocada de fé e ciência. Se entristece. É um estranho interesse em arrebanhar e expor corpos humanos ao perigo, como ocorreu com o pastor sul-coreano que mandou as missionárias irem à China para curar as pessoas contaminadas pela Covid-19. Elas voltaram contaminadas e contaminou o rebanho todo e espalhou a Covid-19 na Coreia do Sul. Será que esses pregadores da televisão estão interessados na salvação de vidas e na cura dessas pessoas? Não, eles são os mercenários da fé. Eles são interessados no dinheiro do povo. E a gente precisa estar atento para isso. Que hoje nós vivemos uma religiosidade estranha, uma mistura. São tempos estranhos, nebulosos. É verdade que fatos piores aconteceram durante o período da Inquisição, quando as pessoas que contrariassem os dogmas do catolicismo eram interrogadas, cruelmente torturadas e mortas. Deixo até de citar para os irmãos os métodos de tortura e de morte das pessoas que pensassem diferente da religião oficial. É degradante. Corpos eram destruídos em defesa da instituição, da hierarquia, dos dogmas. Igualmente horrorosa foram as cruzadas, destruindo vidas em busca da hegemonia da fé. Quanta crueldade, irmãos. Irmãos, nós não podemos nos envolver nessa manada, não. Nós não podemos entrar nessas cruzadas do século XXI, não. A voz do povo não é a voz de Deus, não. Nós pertencemos a um pequeno rebanho. Nós somos povo de Deus. Nós saímos das trevas para a luz. E onde estamos, nós precisamos brilhar. Não estou em sociedade com ninguém desse mundo, ninguém que está corrompido com o poder, com as trevas. Não, eu sou uma voz profética que clama no deserto. E você também precisa ser uma voz profética no deserto. Não posso esquecer dos negros que eram presos, vendidos, explorados, maltratados e mortos.
Porque, segundo o pensamento naquela época, pensamento europeu, os negros não tinham almas. Então, eles podiam ser machucados, mortos, torturados, humilhados. Já para os portadores de alma, segundo Platão, o corpo precisa padecer para libertar a alma. E tem muitos crentes assim, nesse platonismo, sofrimento do corpo para libertar a alma. O corpo é matéria, o corpo não vale nada. O meu corpo vale, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu creio que o seu também. Nós somos moradas de Deus, tabernáculo de Deus, e devemos cuidar bem dele, porque é para o louvor e para a glória de Deus. Há algum tempo atrás, Putin, presidente russo, disse que não manda ninguém para o inferno. Ele só apresenta os corpos para Deus. Esse é o pensamento, irmãos. Armamentista. Esse é o pensamento da morte. Esse é o deboche com a divindade. É verdade, um bombardeio enorme de informações que não se constituem como um todo. A nossa realidade é uma colcha de retalhos. Não há uma crença na totalidade, porque a totalidade pressupõe pluralidade. E nós, nesse mundo que nós vivemos, não se aceita a pluralidade de ideias. Uma única ideia, um único pensamento, e isso deve cheirar mal para nós todos, como filhos e filhas de Deus, herdeiros da reforma protestante do século XVI, herdeiros da ciência moderna que começou no século XVI, dos heróis da fé. Porque essa sociedade que nós estamos, ela manipula, ela modela, ela treina para uma visão uniforme. Uma sociedade que privilegia os fortes, os belos, saudáveis e atraentes e descarta os demais como inúteis, como marginais fora do sistema de consumo. E a palavra de Deus, ela é tão clara, ela é tão maravilhosa, que a palavra de Deus diz que não devemos nos conformar com este mundo. Não se conforme com este mundo. Não entre nessa forma, desse mundo. De maneira nenhuma podemos fazer parte disso. Não. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é quem nos guia, é quem nos diz o caminho certo para caminharmos, para irmos para frente. Somos guiados pelo Espírito. Espírito da verdade. Somos templos desse Espírito. A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Irmãos, nós temos que discernir as vozes, muitas vozes. Mas nós temos um pastor, único pastor, Jesus Cristo, que entregou-se na cruz por nós. A Ele nós devemos ouvir. E tudo que não encaixa com a voz de Jesus, nós devemos desprezar e abrirmos os braços uns para os outros, umas para as outras, como imagem e semelhança de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te fortaleça, que Ele te dê graça, sabedoria, agora, enquanto estamos no meio das lutas e dificuldades, e vamos despontar lá na frente, sadios e alegres e vibrantes, em nome de Jesus. Amém. Quero
orar a Deus agora. Senhor, muito obrigado por esse momento precioso, Senhor, em que a Tua palavra foi pregada, foi anunciada profeticamente, ó Deus, que nós não concordamos com as injustiças desse mundo, que a Tua palavra diz que está dominado pelo príncipe desse mundo, está dominado pelo anticristo. O poder do anticristo já domina o mundo, conforme diz a epístola de São João, Senhor Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor não nos deixe se conformar com essa realidade que nós presenciamos. Em nome de Jesus, abençoa todos os profissionais de saúde, todos os hospitais, todos os gestores que estão liberando e trabalhando para que todo mundo seja atendido. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a bênção do Espírito Santo caia sobre a sua cabeça, a sua família, sobre a nossa cidade, estado, território nacional, sobre toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém.